Olá, sou discente do curso de Sociologia do Centro de Ciências de São Bernardo e, juntamente com a coordenação do curso de Turismo, faço parte do projeto de pesquisa Espaços Comunitários e Desenvolvimento Socioeconômico, Saberes, Fazeres e Turismo em prol do bem viver do Baixo Parnaíba Maranhense. Com o plano de trabalho Turismo de Base Comunitária, uma alternativa de ou ao desenvolvimento, aproximações e distinções. Sou discente Arnold Herbert Costa da Silva, sou voluntário no PIBIC, sob a orientação da professora doutora Silvana Kelly Marques da Silva. Em contrapartida, a lógica majoritária e massiva do turismo convencional surge o turismo de base comunitária, ou TBC, como uma alternativa para inserir na economia de mercado o que é produzido dentro das comunidades, gerar renda e valorizar aspectos culturais que são estigmatizados, em prol de uma cultura hegemônica americanizada, o que favorece ainda mais a pobreza, esquecimento e até o apagamento de culturas, seus fazeres e seus saberes. Nesse viés, discutiremos sobre o conceito do turismo de base comunitária e sua relação econômica com foco nos benefícios que esta prática pode oferecer, segundo referenciais existentes em um viés crítico e alternativo de atividade. O turismo é pensado em analogia com a ideologia de desenvolvimento, como capaz de reduzir a desigualdade social e gerar emprego e renda, sendo que o desenvolvimento intenta a mais-valia e a acumulação do capital, marcado pela racionalidade eurocêntrica, é o desenlace do que Quijano cunha por colonialidade. Na periferia, foca na primarização da economia, na mercantilização da natureza e na precarização brutal do trabalho. O turismo segue essa lógica com o mascaramento, até mesmo a eliminação das comunidades tradicionais e das suas especificidades para implementações de grandes projetos. Os objetivos gerais dessa pesquisa foi compreender as perspectivas teóricas de desenvolvimento em que essa proposta de TBC se insere, se como uma alternativa às ideias de desenvolvimento vigente ou se como uma alternativa ao desenvolvimento. Os objetivos específicos foram identificar as teorias mais recentes sobre o desenvolvimento e o turismo de base local, apontar as aproximações e distanciamento entre as propostas, indicar os principais conceitos de desenvolvimento e de turismo de base comunitária, mapear os segmentos do turismo e apontar como se relacionam ao turismo de base comunitária. Aprender também o conceito e a proposta de ambos e ver em que tipo de perspectiva de desenvolvimento se alinha uma proposta de construção e inserção do turismo de base comunitária. Considerando uma descrição dos caminhos utilizados para alcançar os objetivos neste plano de trabalho e também na pesquisa, apresentamos aqui as técnicas utilizadas para o desenvolvimento deste projeto. A metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico e documental de caráter exploratório e descritivo sobre as produções acadêmicas acerca do tema cultura, desenvolvimento, turismo e turismo de base comunitária. Em seguida, foi realizada uma coleta de dados a partir dos resultados encontrados nesta pesquisa com os planos de trabalhos anteriores. O que vem a ser esse desenvolvimento? O desenvolvimento, vem na sequência do progresso moderno, surge enquanto um padrão almejado de crescimento requerido a um espaço com base nos níveis de sua industrialização, seu consumo e uso tecnológico alcançado por alguns países. Como subproduto dessa realidade, cria-se o subdesenvolvimento, uma representação inferior do considerado ideal, a ideia de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Desta forma, o projeto de pesquisa Espaços Comunitários e Desenvolvimento Socioeconômico, Saberes, Fazeres e Turismo em prol do bem viver no Baixo Parnaíba Maranhense irá focar nessa região ao lado que vocês veem aí no mapa,
que é a região do nosso Baixo Parnaíba maranhense, uma região caracterizada pelas relações rurais, com muitas características de opressão e violência e de sociedade colonial. Trata-se de uma região com índices econômicos extremamente baixos e com a estética paisagista estereotipada, circunscrita também pelo discurso de exotismo e da alteridade à civilização. Nela, os projetos desenvolvimentistas, principalmente os ligados ao agronegócio, favorecem a exploração, ao genocídio e a desterritorialização das comunidades tradicionais. Então, aqui ao lado a gente vai ver o mapa que representa essa microrregião do Baixo Parnaíba, que possui uma média de 400 mil habitantes e dentre eles mais de 50% dessa população vive nas zonas rurais. A conquista de terra, seja por reforma agrária ou pelo reconhecimento de territórios, não tem sido capaz de garantir a segurança produtiva e reprodutiva destas famílias, sendo marcado por conter diversos conflitos agrários envolvendo comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, assentados, quebradeiras de coco, babaçu e geraizeiros. Desta forma, nessas regiões surge o turismo de base comunitária como uma alternativa ao desenvolvimento para estas comunidades, né? O questionamento ao viés economicista do desenvolvimento em vários setores da economia passam a incentivar associações solidárias e maior autonomia na luta de direitos sociais e ambientais, com um olhar cultural e local e inserção dessas comunidades. De todas as iniciativas, o turismo de base comunitária, TBC, é aquele que possui maior destaque. Constitui-se também um processo no qual a comunidade receptiva está envolvida desde a sua formulação até a implementação das atividades ligadas ao turismo, isto é, ela tem de certo um controle sobre toda a atividade, sendo matéria-prima do TBC os saberes locais, os fazeres da própria comunidade. Então, em síntese, observamos aqui que o TBC não surge como uma alternativa ao desenvolvimento, mas sim como uma alternativa de desenvolvimento. Pode ser compreendido como uma bandeira que reivindica por justiça social, tem foco no capital, porém prioriza o aumento da independência econômica e outras alterações sociais. Ajudam os indivíduos a serem cidadãos ativos, participantes de ações para o desenvolvimento por meio do turismo, se esse abraçado pela comunidade e interpretado diante das suas dinâmicas espaciais por esses mesmos comunitários. E aqui o referencial teórico que auxiliaram na criação do projeto. Obrigado a todos.